Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Meu nome é Aparecido Donizete Piton e este programa é integralmente patrocinado pela ANDIF, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores do Segmento Financeiro. Neste 2006 que está se iniciando, vamos prosseguir nessa nossa caminhada rumo ao esclarecimento dessa nossa população, porque muitas são as vezes que os meios oficiais não trazem aquelas informações corretas, não trazem as informações que a população gostaria de ouvir. E na maior parte das vezes as informações elas são completamente manipuladas. Então muitas são, você está assistindo a televisão, está assistindo o Jornal Nacional, assistindo outros programas televisivos e você fala, poxa, mas essa informação realmente não bate com a lógica, é óbvio, é uma informação manipulada, mas isso você só vai conseguir perceber quando alguém chega e fala, ó, é uma informação manipulada, isso eu estou passando para ti, mas nos bastidores o que acontece é exatamente isso. Para conversar conosco hoje veio nos visitar o Dr. Alarico, que é superintendente da Associação Comercial do Estado de São Paulo e uma das grandes personalidades, um dos grandes conhecedores das questões relativas a comércio exterior. Doutor Alarico, muito boa tarde. Muito boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, né? Na verdade é um privilégio, né? Estar aqui ao seu lado, uma pessoa que tem se dedicado tanto aos consumidores, ao povo brasileiro de uma maneira geral, né? Que luta tanto com tantas dificuldades. O Alarico ele é sempre assim, é sempre muito simpático e sempre muito diplomático. Doutor Alarico, nós temos hoje um Brasil que é passado de uma forma, mas a nossa população vive um Brasil meio diferente daquele Brasil que a mídia tenta nos enfiar goela abaixo. Nós temos ouvido os nossos governantes dizerem que nós temos um superávit primário, que o Brasil em matéria de exportação está indo muito bem, graças a Deus. O que na verdade está acontecendo? O Brasil está exportando, o Brasil não está exportando, as indústrias realmente estão produzindo ou não estão produzindo, o comércio está indo bem ou não está indo bem. O que está acontecendo hoje no nosso Brasil? Bom, eu vou começar sobre o superávit primário. Na verdade, quando a gente ouve essas autoridades brasileiras e tal, economistas falando, eu posso falar que eu também sou economista, mas a gente tem a impressão de que eles estão falando para a Suíça. E, na verdade, eu olho ao lado e nós estamos no Brasil. Então, superávit primário. O que é superávit primário? Superávit primário é o seguinte, as despesas que o governo tem, inclusive lá do INPS, INSS, toda aquela coisa toda, então arrecada um certo valor, joga um contra o outro, sobra um saldo. Então, esse saldo é maior, o saldo credor é maior do que o saldo devedor. Acontece o seguinte, o Brasil trabalha com a contabilidade chamada contabilidade nacional. E isso não é tudo, porque nessa conta que está certa, não considera os juros que está para. Então, se você somar os juros com isso, você vai ver que está em déficit, não existe superávit primário. Quer dizer, tecnicamente existe superávit primário, mas o superávit primário se dilui em função de quando você coloca juros. E por que tem um juro tão alto? Tem um juro tão alto porque o Brasil precisa de dólar. Porque quando você importa alguma coisa, vem uma fábrica, vem alguém investir, quer o dinheiro de volta, precisa dar o dinheiro de volta. Você tem duas maneiras, ou três, para tal dinheiro. Ou arranjar dinheiro emprestado, ou então subir os juros, né, que é o que o Brasil faz, para lá fora o pessoal ficar interessado em depositar no Brasil, ou exportar, e aí o superávit de exportação vai te dar os dólares que você precisa. Agora, acontece que os países desenvolvidos, países ricos, eles não precisam, não é como uma velhinha lá de Londres comprar mais uma geladeira, não é como comprar mais um carro, eles precisam dos países que eles chamam hoje de países emergentes, que já foi subdesenvolvido e agora Aliás, a impressão que temos é que só mudaram o nome, só ficou mais bonitinho, ao invés de ser subdesenvolvido, passou a ser emergente. O banco americano P. Morgan, né, ele estabeleceu um índice que dá a confiança dos países subemergentes. Então, você considera que os Estados Unidos é índice zero, porque os Estados Unidos é o único país do mundo que pode pagar sua dívida interna com sua própria moeda. Então, o que acontece?
Então, zero. O que significa isso? Significa que se você emprestar para os Estados Unidos, se o Instituto lá de Previdência Social da Inglaterra e tudo isso, das avenidas de Londres, então, emprestar dinheiro para os Estados Unidos, comprar títulos americanos, do governo americano, ele vai pagar. Então, ele diz zero. Então, o Brasil está em 300 e tanto. Quer dizer, quanto maior baixar o juro, como os Estados Unidos estão subindo os juros, há uma preferência internacional de depositar, de aplicar nos Estados Unidos. Então, para reequilibrar isso, o Brasil, então, antecipou o que devia para o FMI, mandou pagar o que devia lá para as Nações Unidas, entendeu? Para dar essa impressão de credibilidade. E o que isso aqui não é bobo, não é nada, foi atrás do Brasil e já pagou também. Por que isso? Isso aí é para conseguir amalhar capital de fora. Então você acha que o pagamento antecipado da dívida, ele foi realmente vantajoso para o Brasil? Não só para dar impressão, porque nós não vivemos só de impressão, nós vivemos do nosso dia a dia. Você acha que realmente foi positivo para a economia do país o pagamento antecipado? Isso nós não sabemos, vamos ver depois, porque o que o Brasil fez? Ele fez uma festa, chamou o Rato, que é o gerente, o diretor-gerente do Fundo Monetário Nacional, e aí ele fez um discurso dizendo que a economia brasileira está boa, etc. O que significa isso? Sinaliza para todos os investidores externos que o Brasil está bom, é um bom lugar para aplicar.